Saúde os amados irmãos, com a paz que o Eterno seja de cada coração nesta tarde. Que o Espírito Imaculado do Criador possa habitar em nós, sua presença em nós, para que possamos nesta tarde termos a mente aberta para receber em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, a mensagem que o Eterno passará para nós através de sua palavra. Que estamos necessitando da sua palavra, que Ele possa comparecer de nós, nos dar uma mensagem reparadora, uma mensagem fortalecedora, que restaure a nossa vida, que nos transforme, que nos oriente ao caminho dos céus para a vida eterna. Aos amados irmãos, todos eu saúdo com a paz, que o Eterno seja cada um de vocês e cada um de nós. Chamo a atenção dos irmãos para fazer leitura do texto bíblico desta tarde, em Mateus capítulo 6, versículo 5 a 34. Hoje nossa mensagem tem como tema buscar o reino de Al. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, diz o seguinte: Por isso eu lhes digo, não se preocupe com essa vida a respeito do que vocês precisam para comer e beber, nem com a roupa que vocês precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que o alimento? Será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Olhem para as aves que voam pelos céus. Elas não plantam, nem colhem, nem armazenam comidas em depósito. No entanto, o Pai Celestial as alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? E qual de vocês, por mais que se preocupem, poderão acrescentar uma única hora à sua vida? E por que se preocupar com o que vocês haverão de vestir? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos. Entretanto, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu de maneira tão bela quanto eles. Se o Eterno veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã desaparecem, queimadas no forno, quanto mais Ele vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar alimentos, onde é que vamos arranjar algo para beber, onde é que vamos arranjar roupas, porque são os pagãos deste mundo que depositam seus corações em todas essas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês necessitam de tudo isso. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino do Eterno e a sua justiça, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Que o Eterno nos abençoe e nos ajude essa tarde a compreender a sua palavra em nome de Alcha. Amados, aleluia, que o Eterno seja conosco. Nós, essa tarde, estamos voltados para a palavra e trazer para os amados irmãos esse texto tão importante, a leitura que fez deste trabalho. Mas queremos nesse texto tirar apenas esse termo, reino do Eterno e a sua justiça. Portanto, diz o texto, o versículo 33, que lemos desse texto de Mateus capítulo 6, pegamos aqui o verso 33, vamos tirar daqui uma lição para nós nesta tarde, onde o Eterno também falará aos nossos corações. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino do Eterno e a sua justiça. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, buscar o reino de Al. Diante de todas as preocupações da vida,
precisamos, antes de tudo, buscarmos o reino do Eterno e a sua justiça. Sabemos que o mundo está envolto dos seus interesses, preocupações, do seu corre-corre, do seu dia a dia, cada um buscando o melhor para si. Mas eles não entendem, a humanidade, as pessoas, os homens, as criaturas da terra não sabem, não entendem que o melhor para nós humanos, para a humanidade, é buscar todas as coisas sim, mas em primeiro lugar, antes de todas as coisas, buscar o reino do Eterno e a sua justiça, para que as demais coisas nos seja abençoado, nos seja acrescentado, nos seja dado, nos seja favorecido. Então nós precisamos, antes de tudo, antes de entrar propriamente do corpo da mensagem, saber uma coisa. Qual é o significado de um reino? Estamos falando aqui do reino do Eterno. Mas qual é o significado de um reino? O que significa um reino? Um reino significa o quê? Uma nação, um estado, que é governado por um príncipe reinante, que tem título de rei. Isto é um reino. A expressão reino do Eterno significa a implantação da realeza eterna de Yahweh em nossas vidas, na vida da humanidade, na vida daquele que crê, daquele que tem desejo de vida eterna. Ele precisa estar inserido neste reino. Reino é aquele que governa as pessoas. O reino é que nos rege, que nos direciona. Então, uma expressão buscar, em primeiro lugar, o reino do Eterno, ou o reino de Yahweh, o reino do Altíssimo, significa que a vontade de Yahweh deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 24 e 25, a palavra do Criador nos diz o seguinte: assim, Yahweh nos ordenou que obedecêssemos a esses estatutos e que temêssemos Yahweh, nosso Criador, para nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse com vida, assim como hoje se vê. E teremos méritos se tivermos o cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante Yahweh, nosso Criador, como Ele nos ordenou. Nós estamos diante, como os demais, como os antigos estiveram, diante de uma ordem dada pelo Criador dos céus e da terra, que é Yahweh, o Altíssimo, o Soberano, o Eterno. Então estamos diante dessa ordem. Qual é a ordem? Que obedecêssemos, ou que obedeçamos a esses estatutos, os estatutos da palavra, os ensinamentos da palavra. E que temêssemos, aqui vem a questão de temer a Yahweh. Isto realmente são coisas que estão faltando muito na vida da população, da humanidade, que se dizem crer no Criador. Então aqui no texto diz o seguinte: assim Yahweh nos ordenou que obedecêssemos a esses estatutos. É uma ordem, não é de Moshe, não é de Shaul, não é de profetas, de emissários, apóstolos. Não, aqui a ordem é nos dada através de um profeta, de um líder, no caso Moshe, mas a ordem vem do Criador. Ele deu a ordem que obedecêssemos a esses estatutos, os seus ensinamentos, e que temêssemos a Ele, a Yahweh, nosso Criador, para nosso bem, em todo o tempo de Israel, tempo da igreja primitiva, tempo decorrer da história da igreja, tempo chegamos hoje nos finais da nossa história, dias do fim que estamos vivendo. Hoje ainda é um dia que temos essa ordem conosco, em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse, convida isso falando de Israel, e a fim que Ele nos preserve, a nossa obediência hoje, a fim que Ele nos preserve com vida. Só teremos vida diante do Criador se formos obedientes à sua palavra
e se temermos ao seu imaculado nome. Fora disso não há vida eterna para ninguém, não há vida para ninguém, todos morrerão. Porque a vida, nossa vida está oculta no eterno, a qual é revelado pelo Mashiach, nosso Salvador. Assim como hoje se vê. E diz aqui, quando nós obedecemos e tememos ao Criador, cumprindo a sua ordem, seus estatutos, como ordenança do Pai Celestial, diz que aí teremos méritos, teremos créditos, se tivermos o cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante ao nosso Criador, como Ele nos ordenou. Então, vemos pessoas hoje buscando bênçãos do Pai Celestial, orando a Ele, pedindo proteção, pedindo solução de problemas, pedindo cura e querendo, acima de tudo, ser salvo para o céu. Mas as pessoas não se libertam dos seus pecados, as pessoas não temem ao Eterno, porque quem teme o Eterno não peca diante dele. Isso é categórico da própria Escritura, isso é óbvio. Quem peca não está diante do Eterno. Quem está diante do Eterno não pode viver pecando. Então, quem perde dele não tem mérito, não tem crédito para com o Criador, de pedir algo e algo ser dado, de ter a sua presença conosco, uma promessa nos feita de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aí, Mateus 28, versículo 20. Mas, no entanto, nós queremos estar com ele sem guardar seus mandamentos, sem temer o seu imaculado nome. Isso é para cumprir essa promessa. Temos que ter méritos, ter crédito diante do Pai Celestial. E quem faz temos esse mérito diante dele, esse crédito diante dele, é justamente o nosso temor a ele, a nossa obediência aos seus estatutos, aos seus mandamentos, diante do nosso nosso Criador, na forma como ele nos ordenou. Quando buscamos o reino do Eterno, acima de todas as coisas, antes de tudo e qualquer coisa na nossa vida, então Yahweh cuida de todas as nossas necessidades. Nada é mais importante para a preservação da humanidade, da vida humana, do ser humano, que a gerência do reino de Yahweh, o Altíssimo, em nossas vidas. Então precisamos deixar que o Eterno gerencie, reine em nós, nos oriente, nos governe, mande em nós, seja o nosso dono, seja o nosso protetor, nosso guia. Ele é o nosso guia, ele que nos deve guiar no caminho que devemos andar. É a vontade dele que deve reinar em nós. Por isso nós oramos pedindo a ele o seu reino. E é preciso buscarmos o reino dele. Como é que eu vou buscar o reino dele? É lendo a Bíblia e orando somente? Não, é obedecendo a sua palavra, é temendo ao seu imaculado nome. O texto que não diz que o reino dele vai ser manifestado a nós quando oramos ou quando lemos a sua palavra. Não, é quando nós vivemos a sua palavra. É quando nós nos rendemos aos seus mandamentos, ao seu imaculado nome, e obedecemos a sua palavra, aos seus estatutos, e assim a humanidade, o homem, a pessoa, o que serve ao Criador, terá sua vida preservada, como uma parte da humanidade que teme ao Criador. E aí ele é regido, ele é gerenciado a sua vida por meio de Yahweh, porque ele está no reino de Yahweh agora, no meio de Yahweh, o Altíssimo. Pois está escrito: bem-aventurado é a nação cujo protetor é Yahweh, e o povo que ele escolheu para sua herança. Yahweh olha do lado dos céus e vê todos os seres humanos. Salmo 33, 12 e 23. Então você vemos aqui, amados, que a bem-aventurada é a nação que teme ao Criador, que tem a Ele, que guarda o seu mandamento, porque aí ele é tido como nosso protetor, como nosso Salvador, como nosso Criador. Bem-aventurada essa nação, isso está escrito aqui em Salmo 33, 12 e o 33, 23 o versículo. Então o texto diz que essa nação é bem-aventurada porque ela teme, porque ela obedece, porque ela serve ao Criador. E nós somos aí qualificados como o povo que ele escolheu para a sua herança. Quer dizer, quando você teme ao Criador, quando você obedece aos mandamentos, aos estatutos, quando você busca andar regido pelo reino do Eterno, então você torna-se herança para o Pai Celestial, herança do Pai Celestial.
E para isso ele está olhando dos céus, lá do alto dos céus, e vê todos os seres humanos aqui na Terra. Então precisamos ter consciência de que nós não estamos sós. Nós estamos aqui não diante do pastor, diante dos irmãos, diante de algo dos nossos pais, diante de alguém que pode nos orientar, pode nos governar. Não, nós estamos acima de tudo, diante do Criador, do Eterno, protetorial, que habita os céus. Nós, seres humanos, homens e mulheres, pessoas de todos os lugares, todas as épocas, somos exortados a entregarmos todos os nossos caminhos a Yahweh. Isso para que Ele nos direcione segundo a sua vontade. Isto é, viver sobre o reino de Yahweh. Não posso viver sobre o reino de Yahweh se eu não entregar a minha vida, meu caminho, meus caminhos, meus propósitos, meus projetos, o meu eu. Se eu não entregar tudo no altar do Eterno e dizer, Pai Celestial está aqui. Tudo que me pertence está aqui de Ti. Tudo que Tu me deste a ter está aqui de Ti. A minha empresa, a minha família, o meu carro, a minha casa, meus bens, tudo aqui de Teu altar, para que Tu reines sobre tudo isso que é meu, que Tu me deste, porque se Tu me deste é Teu, eu sou apenas um gerente, eu vou gerenciar tudo isso diante do Teu reino, mediante a Tua regência. Então Tu entrega tudo isso ao Eterno e diz então que as demais coisas, agora todas as coisas vão ser abençoadas, todas as coisas vão ser prósperas, vão progredir, e você vai ser abençoado em todo lugar que você for. Você passa então a ser uma bênção nas mãos do Criador e diante dos homens, das pessoas no mundo que você vive. Então o que está escrito? Salmos 37 ele diz, entrega teu caminho a Yahweh, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu direito como o sol do meio-dia. Permaneça em Yahweh, espere pacientemente até que ele venha. Não se aborreça por causa daqueles que prosperam em razão de seus maus desígnios. As pessoas muitas vezes olham para aquela pessoa que não serve ao Criador e vê que ele prospera, aparentemente é uma prosperidade de vida. Tem casa boa, carro bom, dinheiro, vida, saúde, lazer, tudo parece correr mil maravilhas. E as pessoas ficam aborrecidas, como é que agora essa pessoa não serve ao Criador e tem tudo isso, e eu, servindo ao Criador, não tenho nada. Você tem tudo. Você tem a herança do reino dos céus. Você tem o reino celestial para te reger. Você tem agora uma orientação dos céus para viver uma vida correta, uma vida digna de um verdadeiro cidadão dos céus. Então, nós não podemos perdermos a paciência de esperar pelo Eterno. Ele vai esperar até que Ele venha nos socorrer, que Ele venha nos pôr a sua mão e nos orientar, nos direcionar, nos abençoar, justa a nossa causa, porque nós temos entregue o nosso caminho a Ele. E Ele tudo vai fazer por nós. Entregamos nosso caminho a Ele. Quando nós buscamos o reino dos céus, o reino do Eterno em primeiro lugar, acima de qualquer outras coisas. Todas as coisas devem ser buscadas assim. Precisamos buscar o nosso emprego, buscar as nossas finanças, buscar a nossa saúde, buscar a nossa família, buscar o nosso estudo, a carreira profissional. Devemos buscar tudo isso, sim. Buscar o calçado, o vestir, o alimento, tudo devemos buscar, porque é uma questão do dia a dia na vida secular. Porém, que isso tudo seja buscado depois de termos buscado o reino dos céus, para que tudo isso seja abençoado. Quando nós buscamos o reino do Eterno e a sua justiça, tudo isso e mais coisas que nós vamos buscar vai ser abençoado. Vamos alcançar, vamos ter mérito diante do Criador, porque nós tememos o seu imaculado nome e guardamos seus mandamentos, obedecemos a sua palavra. Em Mateus 6:33, o texto oficial desta mensagem, no versículo 33, que eu estou chamando a atenção mais uma vez, esse verso 33, muito importante, Yahshua Mashiach disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça. E todas as demais coisas seriam acrescentadas.
Esse texto ele é muito forte, porque está dizendo que todas as coisas nossa vida vai ser uma bênção. Nós temos uma promessa do Eterno de ser abençoado em tudo que pomos a mão, onde botemos no nosso pé, onde nós chegarmos, nós sermos uma bênção para nós e para aqueles ao nosso redor. Assim como o nosso patriarca, pai Abraão, ele seria uma bênção para muitas nações. Por quê? Porque aquele que tem o Eterno em sua vida, ele, onde ele chega, ele é uma bênção. E nós seremos esta bênção se estivermos regidos pelo reino do Eterno em nossa vida. Se nós tivermos buscado com injustiça em primeiro lugar de todas as coisas. Então, quando isso acontece, tudo na nossa vida vai funcionar, mil maravilhas, vai ser tudo direcionado, vai tudo dar certo, nada vai dar errado, porque o inimigo que é a nossa derrota, ele não vai ter o direito de pôr a mão para nos tirar de nós aquele direito que nos concedeu pelo Pai. Porque nós buscamos, em primeiro lugar, antes de tudo, nós dobramos o joelho, nós entregamos, abrimos nosso coração, fechamos nossos olhos, concentramos com os céus, colocamos nosso Pai Celestial diante de nós nos colocamos diante dele, melhor dizendo, e falamos com ele. Entregamos o nosso caminho, a nossa vida, o nosso dia a ele. E pedimos a ele que ele nos dirija segundo a sua vontade, que abençoe o nosso trabalho naquele dia, nossa entrada e saída, nossas idas e vindas, todos os nossos projetos do dia, todos os nossos planos daquele dia seja abençoado e direcionado por ele. Isso tudo em nome de Yahshua. Você entrega a sua oração ao Criador em nome de Yahshua. E você vai ter um dia de bênção, um dia abençoado. Porque está escrito, todas as demais coisas seriam acrescentadas a nós. Então essas demais coisas são tudo aquilo que está aquém do reino dos céus, do reino do eterno em nossa vida. Se formos verdadeiramente servos fiéis ao nosso Criador e Pai eterno, tendo cuidado de obedecer aos seus mandamentos, temer o seu imaculado nome, guardar a sua palavra, obedecer aos seus estatutos, aos ensinos. Se nós tivéssemos cuidado, nós abrimos nosso coração para o Criador, deixando que Ele opere em nós conforme a sua vontade. Nós não precisamos ficar preocupados com as coisas pertencentes à nossa vida secular. Com o pão, com a saúde, com a roupa, com a moradia. Não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial está no controle e cuidará de nós. Isso quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso quando nós entregamos a Ele o nosso caminho, nossos cuidados, a nossa vida. Então, se formos fiéis ao nosso Criador, o Altíssimo, as bênçãos nos acompanharão por onde quer que estejamos, onde quer que estejamos. É o que nos diz o texto bíblico de Deuteronômio 28, de 1 a 6. Se vocês derem atenção a tudo que o seu Criador está dizendo a vocês. Veja bem aqui que tem um "se" no início da mensagem. Se vocês derem atenção. O que é dar atenção? Atenção é só ouvir de ouvido leso e passar por cima? Não. Ouvir atenção é ouvir atentamente. É deixar que o que você ouve desça ao fundo do seu ser, no mais profundo, mais âmago da tua alma. Deixa que isso desça até lá. Dê atenção a tudo que o seu Criador está dizendo a vocês. Isso foi dito lá para Israel, por meio de Moshe. Foi dito isso lá nos dias da igreja primitiva, por meio do nosso Mashiach. E está sendo dito hoje a nós por meio dos mensageiros da sua palavra que estão movidos pelo Espírito Eterno para trazer a nós as boas novas de salvação. Está dizendo isso hoje a vocês, a todos nós. Então, dizendo o quê? Tendo cuidado de obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, Mais uma vez, a obediência aos mandamentos entra aqui como uma base, como um foco central do nosso relacionamento com o Pai, do nosso mérito para com o Criador, para que nós tenhamos credibilidade diante do Pai Celestial, para que quando fecharmos nossos lábios, abrir nosso coração, levar a nossa mente, ter certeza que aquilo que pedimos, Ele vai nos atender, que nós temos um débito, temos um crédito com Ele. Nós temos mérito com Ele, Ele nos deu mérito de filhos, e obedientes, de filhos dEle, que obedecem a sua palavra. Então, quando diz que todos obedecemos fielmente aos seus mandamentos, que Ele estou dando hoje, é que esse hoje aqui, ele é permanente.
Esse hoje aqui nunca vai ser ontem. Esse hoje está sempre hoje. Porque o hoje de ontem, hoje de ontem, o hoje de hoje, hoje de amanhã. Esse hoje aqui é o presente, é a ação do eterno na vida daqueles que estão sob o seu reino, que buscam a sua justiça, o seu primeiro plano. Então, continuando o texto lido de Deuteronômio 28, continua dizendo: e ao Deus Criador, e ao seu Criador, os exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra, você será exaltado. E todas as bênçãos virão sobre vocês, e vocês serão alcançados por elas. Não precisa correr atrás de bênção, né, irmãos? Não precisa comprar bênção de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 reais na congregação, na igreja. Precisa você comprar bênçãos, as bênçãos até não são vendidas. Não é com seus méritos, o seu dinheiro, as suas finanças, o seu trabalho secular que você vai comprar bênçãos. Não. Você coloca tudo nas mãos do Criador. Você entrega o seu caminho a Ele. Você busca o reino dos céus, o reino do eterno, em primeiro lugar a sua justiça. Então você começa então a guardar os estatutos, os mandamentos do eterno, vou ter o seu imaculado nome. Então essas bênçãos começam a vir até você, elas começam a se alcançar. Nós vamos ser alcançados, não precisamos correr atrás delas, elas vêm atrás de nós, elas vão nos alcançar. Então, irmão, saiba disso. Se você está com um problema, não se esforce para resolver os seus próprios méritos, seus próprios entendimentos. Entrega no teu caminho nas mãos do Criador. Entrega isso na mão do Criador. Espera nele até que ele venha solucionar o teu problema. Então, quando ele vier solucionar o problema, eu digo, as bênçãos te alcançam. Então, isso acontecerá se tão somente obedecer aí ao seu Criador. Então, o que o Eterno pede de nós? Tão somente que lhes obedeçamos. É isso que ele quer de nós. Não podemos ser servos do Eterno sem obedecê-lo. O servo que serve é aquele que vive para servir, aquele que obedece. O servo que não obedece não serve para ser servo. E aí é tratado pelo Escritor como servo inútil, o qual será atado, no final da história, será atado às mãos dos pés e lançado nas trevas exteriores. E certamente ali tem fogo, porque diz que ali haverá choro e ranger de dente. Então, continuando a palavra, diz que todas as bênçãos virão sobre vocês. Vocês não serão, vocês serão alcançados por elas. E tão somente se obedecerem ao seu Criador. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Serão abençoados os seus filhos, os frutos do seu solo, da sua terra, seu plantio, os seus animais, a sua criação do campo, e as crias das suas vacas, das suas ovelhas. Isso quer dizer, é a nossa prosperidade de vida, o nosso trabalhar, é o nosso dia a dia. Então tudo isso serão abençoados, e o seu cesto também será abençoado, a sua amassadeira, tudo, as coisas minhas, sua despensa, o seu armário, sua casa. Vocês serão abençoados quando estiverem saindo e serão abençoados quando estiverem chegando. Então há uma promessa de bênção para aqueles que temem ao Eterno e obedecem a sua palavra. E nós podemos obedecer ao Eterno, temer a sua palavra, quando buscamos o reino do Eterno em primeiro lugar e buscamos a sua justiça. E Yahshua nos desafia a mudar nossas prioridades. Nós temos em nossa vida muitas prioridades. Eu não sei qual é a sua prioridade do irmão, da irmã. Se o irmão não sabe quais são as minhas prioridades, mas o Eterno as sabe de todas. Ele as conhece todas. Mas o Yahshua, o nosso Mashiach, ele nos desafia a mudar a nossa prioridade. Quando ele faz esse apelo para nós, de buscar em primeiro lugar o reino do Eterno, o reino de Yahweh, justiça. Normalmente as pessoas colocam como prioridade nas suas vidas o alimento, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira profissional e outras mais coisas. Mas existe algo que é mais importante do que todas essas coisas em nossa vida: o reino de Yahweh e a sua justiça. A justiça porque ele nos justifica, não nos deixa sermos condenados como injustos. E o reino de Yahweh porque rege a nossa vida, nos dirige nossos passos, dirige o caminho que devemos seguir.
dirige a nossa mente. Ele vai reinar em minha vida, em meu coração, em nossas vidas, nossos corações, em nosso ser. Ele vai reinar. E não mais eu, não mais você, não mais a pessoa humana, não mais o que é servo, mas aquele que é dono do servo, passa a reinar, passa a dominar a vida dele. Um servo, um escravo, não tem a força de vontade, não tem voz e vez diante do seu dono. Ele pode dizer, vou dormir hoje às 7 horas da noite. O dono chega e diz assim, olha, você vai ficar de pé vigiando até a meia-noite. E ele vai ter que ficar até a meia-noite cumprindo a ordem do seu dono. Esse é o servo fiel. Se ele não foi fiel, se ele for um servo fiel, levantar para ir e não ir, o que acontece com ele? Ele é pego pelos escravos do dono, amarrado no tronco e levando muitas chicotadas por castigo de não obedecer à ordem do seu dono. Mas o servo fiel é aquele que levanta e vai e faz conforme a ordem do seu dono. Porque ele faz? Porque ele está sob o reino do seu dono. E quando nós estamos sob o reino do Eterno, sobre o reino de Altíssimo, nosso Criador, e praticamos a sua justiça em nossas vidas. Como é que praticamos a nossa justiça? Guardando o seu mandamento, cumprindo os mandamentos da sua Torá, obedecendo conforme nos é dado os seus ensinamentos, amando aqueles que estão em nosso redor, dando-nos uns pelos outros, perdoando para sermos perdoados, e assim fazer o bem a todo e qualquer que necessite de nós ao nosso redor. Então nós estamos dentro do reino dos céus, porque isso é o que a palavra nos ensina. Isso é o que é o Eterno quer de nós, que façamos, que obedeçamos seus estatutos e atentamente guardemos seus mandamentos. Então Yahushua, o Mashiach, quando ensinando a orar, ele disse isso. Ele lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 10, ele diz que venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Imaginemos o Eterno nos céus dando ordem aos seus anjos, seja estabelecendo na sua plenitude, na sua íntegra, a ordem do Criador. Satisfazendo a vontade do seu dono, do seu Criador, do Altíssimo. E agora o Mashiach vem para nós, que venha o seu reino, o reino dos céus, que rege os anjos, que ele venha sobre nós, que venha nós, estamos aqui na terra, para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Ora, por que aqui na terra? Porque ela é feita nos céus, como o Eterno quer. Então o Mashiach, na sua oração, ele coloca em nós que a vontade do Pai Celestial, que é cumprida pelo reino dele aqui, lá nos céus, que também seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Aqui está bem claro o texto, que o Eterno tem o reino dele, o reino do Eterno é o reino dos céus, e os anjos obedecem às suas ordens, que estão sob o seu reino. Aqueles que saíram fora do seu reino, caíram e transformaram-se em demônios, e até hoje estão presos em cadeias eternas, nas trevas, aguardando o dia do grande julgamento. Mas nós estamos aqui diante de uma bênção imensurável, de obedecer, de sermos a propriedade do Criador, mas com a exigência de nos rendermos ao reino dos céus, reino do Eterno, e obedecer a sua palavra e temendo o seu imaculado nome. Então, precisamos de fazer uma análise mais profunda de como é que está a minha vida, como é que está a nossa vida como servos do Criador. Somos nós sendo regidos mesmo pelo nosso Pai Celestial? Somos nós sendo regidos pelo seu reino? Ou quem reina em nós é o reino do mundo? É o reino das trevas, o reino daquele que habita hoje na potestade do ar? Quem está reinando a nossa vida? Quem está direcionando a nossa vontade? Quem está direcionando nossos caminhos, nossas palavras, nossos entendimentos? Quem está comandando o meu coração, o seu coração, né? Para que esse reino venha até nós, amados, é necessário buscarmos viver de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Para isso, se faz necessário haver em nós um projeto de mudança e renúncia em relação ao nosso eu. O maior inimigo nosso, o nosso maior inimigo é o nosso eu. Eu sempre tenho dito que estamos diante de 3 grandes inimigos. Satanás, o mundo e a carne. Essa carne é o eu. Essa carne é o meu eu, o seu eu, é o nosso eu. Entre esses 3 inimigos, o maior é a nossa carne, é o nosso eu. Porque eu decido pela minha vida. Eu escolho a quem devo servir. Eu escolho o caminho que devo seguir.
Eu escolho que reino eu quero ser regido por ele. Então, esse eu me leva, muitas vezes, para o mundo. E é o mundo, como um instrutor maléfico, como aquele instrutor do mal, como um tutor de morte, ele me leva até o inimigo. E o inimigo, que é Satanás, me destruirá. Então, todo aquele que vive sobre o reino do seu próprio eu, ele está propenso a ser destruído na morte eterna, ali junto com Satanás na consumação. Então vemos que relação com o nosso eu, essa relação que nós temos com o nosso Pai Celestial, ele está muito voltado para a nossa escolha. Se eu decido servir ao Criador, eu vou servir ao Criador. Mas se eu escolher servir o inimigo, eu vou servir ao inimigo. Então é necessário que haja essa mudança, esse projeto de mudança, de renúncia, de aceitação. Esse eu que representa os nossos desejos carnais, muitos deles profanos, pecaminosos e que nos levam à morte. O nosso corpo carnal não deseja os céus, não deseja a vida eterna, não deseja a obediência, não deseja submissão, não deseja rendição. Não, nossos corpos carnais deseja baderna, deseja desorganização, deseja insubmissão, irreverência, desobediência, libertinagem. A carne quer ser libertina, porque não é liberdade, é libertinagem, para fazer a vontade do mundo e assim servir a Satanás. Mas, no entanto, a palavra diz, o Oxal nos aconselha, que nós devemos sacrificar isso no sacrifício vivo, purificado, agradável ao Eterno, que é o culto racional de vocês. O culto no raciocínio na mente. Não é o culto da congregação, o culto de sábado, o culto de domingo, o culto de quarta-feira, o culto de oração, não. É o culto racional de vocês. É o culto racional, nosso culto racional. Esse culto racional aqui é ter uma mente voltada para o Eterno. Uma mente que vive em uma plena adoração, constante adoração. Que o Eterno seja nesta mente o alvo maior, o alvo principal da vida, a razão pela qual você vive. Então, isso aqui é um culto racional. É a sua mente, seu raciocínio transformado. Você passa então a pensar só nas coisas do alto. Você passa a ter algo aqui na terra, beijo na terra, sim, mas como se não tivesse. Porque aqueles também que não têm nada, porque tem uma mente renovada, transformada na esperança do Criador, por viver no seu reino, eles vivem sem ter nada, como se tivesse tudo, porque na verdade ele tem tudo. Ele tem o Criador. Tem aquele que pode lhe abençoar a qualquer hora, aquele que vai ser o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tristeza. Ele vai chegar lá e vai dizer para vocês: "Me aqui, meu servo. Não temas, eu estou contigo." Então essa é mais preciso que haja em nós, o Shaul está nos aconselhando, que haja em nós esse sacrifício vivo, purificado, que nós vamos atender, que é o nosso culto racional. E que não viva mais, que não venhamos a viver, como as pessoas deste mundo, entregue aos lazeres, aos prazeres da carne. Mas que nos transformemos, transforme-se mediante a renovação de suas mentes. Temos que ter a mente renovada. Se o crente não renovar a mente, nunca ele se transformará. Se o crente não renovar a mente, nunca ele nascerá de novo. Se o crente não renovar a mente, ainda que ele deixe para ser queimado, isso nada vai valer para a sua vida eterna, porque a mente suja, profana, carnal, pecaminosa, não agrada ao Eterno. E ele só vai ter consciência, o ser humano só vai ter consciência da vontade, boa vontade, perfeita vontade do Eterno, quando ele tem uma mente renovada. Porque aí o seu ser, a sua vida, todos os seus caminhos, tudo é transformado. E ele agora passa a ser uma nova criatura. Ele passa a nascer de novo. Fala para Nicodimon, que é chamado Nicodemos, que se ele não nascesse de novo, ali em Johanna capítulo 3, versículo 3 ao 5, se ele não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo não é se tornar crente para a igreja com a Bíblia na mão, dizer agora eu sou crente da igreja A, da igreja B. Não. Isso o diabo também é. O diabo é membro de muitas igrejas na terra. E quando você chega, o diabo está lá como membro também, fazendo as manhas dele. Muitas vezes você encontra o diabo nas igrejas, até lá no púlpito pregando, dando um de pastor.
dirigidas pelos homens, as mulheres, para o inferno, para a condenação, para a morte eterna. Porque eles não ensinam as pessoas a temer o eterno e guardar seus mandamentos, não ensinam obediência. Eles não tomam o machismo como modelo de obediência para a vida da humanidade. Não. Diz serem salvos, mas não são salvos. Diz ter o eterno, mas não tem. Diz ter o Espírito Santo, como diz ele, mas não tem Espírito eterno nenhum neles. Porque eles vivem no engano, na mentira. E Johanna, capítulo 16, verso 3, diz que quando o Espírito Eterno vem em uma pessoa, na congregação, na igreja, diz que ele guia essa pessoa a se ser em toda a verdade. Ele não pode permanecer na mentira. E adorar outro ser, a não ser o Criador. Invocar outro nome, não ser o Eterno, o nome Al. Obedecer, dizer que obedece e guardar o mandamento, tudo é mentira. Crer num Deus dividido em três é mentira. Não existe a questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é mentira. Eu ainda vou trazer uma mensagem aqui sobre a origem da Trindade, para vocês verem quanto engano existe nesse todo esse meio religioso. Mas prosseguindo aqui, o emissário Johanna, que é conhecido como João, em sua primeira carta, ele nos escreve dizendo o seguinte, ali, capítulo 2, versos 15 a 17, ele diz o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, junto com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Mas aquele que faz a vontade do Pai, do Eterno, vive para sempre. Então nós estamos aqui hoje, nós cremos no nome de Alcha, nós professamos a fé no nosso Criador para sermos salvos, para termos vida eterna. Não é para enricarmos, para termos empresas, para termos carro, dinheiro, propriedades. Não, isso são bênçãos que vêm na vida daqueles que temem o eterno, quando o eterno segura a sua vontade, assim determina. Mas nós não aceitamos a fé para isso. O principal motivo pela qual temos a fé é a vida eterna. Então, se nós vivemos uma vida de cobiça, uma vida de ganância, uma vida de prepotência, de orgulho, procuramos levar vantagem uns sobre os outros, se nós tivermos a nossa vida presa às coisas desta vida, as coisas segundo a presença, segundo o desejo da nossa carne, desejo da nossa natureza humana, então nós não estamos para a vontade do Pai. E o mundo está passando por tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que é efêmero, passageiro. E vai passar com ele todo aquele também que ama as coisas do mundo. Mas aquele que faz a vontade do Pai eterno, que está no céu, se vive para sempre. É o que diz-nos o emissário Johanna aqui na sua primeira carta, capítulo 2, versos 15 a 17. Só assim o reino do eterno e algo será manifestado na terra, entre os homens, entre o seu povo. Johanna, o emissor, conhecido por João Batista, em sua mensagem, dizia o seguinte: retornem, ou em outra versão da João de Almeida diz, arrependam-se. Nossa Imaculada diz, retornem ao caminho do eterno, porque está sendo oferecido o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. Então o reino dos céus está sendo oferecido aos homens, mas para eles estarem no reino dos céus, precisa eles retornarem para o Criador, retornar para o eterno, voltar à casa do Pai, buscar o seu presença, o seu reino e a sua justiça, para que então possamos então fazermos a diferença. Quando nós saímos do reino da carne, reino dos homens, e nos movermos do reino do eterno, então o reino do eterno, o agir do eterno, a direção do eterno, a unção do Espírito Imaculado do eterno se manifestará na terra através do seu povo, de um povo que nasceram de novo e que são novas criaturas e que hoje fazem a diferença. Então, retornem ao caminho do eterno, ou seja, arrependam-se, é a ordem, ou seja, a pregação de Johanna, o emissor.
quando Yahshua, o Mashiach, começa seu ministério de pregação, ele dizia, ao começar o ministério de pregação, ele dizia: o tempo chegou, e o reino do Eterno está sendo oferecido. Retornem ao Eterno e creiam nas boas novas. Ou seja, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então encontramos aqui que é necessário saber que o tempo chegou. Esse tempo chegou quando? Desde o surgimento do Mashiach, lá, 2000 anos atrás. Esse tempo chegou e está em nós. Desde então, o reino dos céus, o reino do Eterno está sendo oferecido aos homens. Mas é necessário que os homens retornem para esse reino, creiam nas boas novas, que aceitem a palavra de salvação, que se arrependem dos seus pecados, que abandonem os desejos da carne, que voltem para o Pai Celestial. Acaba com essa ideia maléfica de que ser crente é coisa normal. Ser crente não é ser normal. Ser normal é voltar para o Eterno. Ser crente até o diabo é. Não é basta apenas ser crente. É preciso ser fiel, obediente à palavra do Criador. Obedecer seus mandamentos. Crer em um único Criador e Salvador. Honrar o seu imaculado nome. Guardar a sua palavra, os seus mandamentos. Malaquias capítulo 2, versículo 2 ao 4, diz que quando o sacerdote, o ministro do altar, seja padre, pastor, pai de santo, seja quem for lá, qualquer um que é ministro do altar é um sacerdote. Quando esse sacerdote não honra o nome do Eterno e não guarda os seus mandamentos, a bênção desse sacerdote transforma-se em maldição. O mundo está em um abate, uma maldição, porque os homens ministros que ministram os altares, dizendo serem ministros do Eterno, ministros das religiões, eles não honram o nome, não dão honra ao nome do Eterno, nem guardam seus mandamentos. Isso é muito perigoso. Então precisamos acordar para essa realidade. Vivemos uma mentira achando que somos salvos, quando estamos perdidos. A humanidade está perdida em nome da religião. Religião não salva ninguém. Religião, pelo contrário, aparta os homens do Criador. Porque a religião leva o homem a pecar, o pecado da insubmissão, o pecado da negligência, o pecado do achismo. Eu acho que sou, mas quando não sou. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para fazer a diferença. Não para fazer a aparência. Existe hoje uma crendice muito grande de toda a terra de aparência. Mas nós não vamos chamar essa aparência, nós vamos chamar para fazermos diferença. E diferencial entre nós e o mundo, entre os que são luz e os que são trevas. Os que servem e os que não servem está em temer ao Criador e guardar seus mandamentos, honrando-o como tal que ele é. Então precisamos tomar decisões na nossa vida. Decisão de servir ao Criador. Esse buscar ao Eterno significa fazer de ao centro das nossas vontades, de nossas decisões, de nossas vidas. Em vez de focarmos em nós mesmos, em busca de glórias humanas e honras terrenas, devemos focar primeiro em algo, buscando sempre fazer a sua vontade. E certamente Ele fará cumprir em nós todos os nossos desejos. No Salmo 37, 4, 8 e 9 diz o seguinte: que a sua felicidade esteja em algo, não nos prazeres da carne. Alguém é feliz porque casou, alguém é feliz porque ricou, alguém é feliz porque terminou a faculdade, alguém é feliz porque se formou, alguém é feliz por tantas outras coisas. Sim, podemos ser felizes, mas que essa felicidade esteja em segundo plano, porque a primeira felicidade tem que estar em primeiro plano. E o primeiro plano da nossa vida é o reino do Eterno em nós. Então o texto diz que a sua felicidade esteja em algo. Ele atenderá, quando nós fazemos do Yahweh a nossa felicidade primordial, diz aqui o texto que ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas para isso ele exige algo de nós aqui. Evite a ira, abandone a fúria, não se irrite, pois isso só leva a praticar o mal. Então vemos que quando nós queremos ser felizes e aproximar essas coisas, a felicidade verdadeira não vem.
porque essa felicidade não está em Yahweh. Yahweh não é a nossa felicidade. Você não se deleita, essa pessoa não se deleita em Yahweh, em servi-lo, na fé em seu imaculado nome. Continua o texto, diz: saiba que os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam em Yahweh herdarão a terra. Que terra? A terra eterna, a vida eterna, a nova terra lá dos remidos. Herdarão bênçãos aqui na terra, serão abençoados, felizes sim, ainda terão por fim, no final, a vida eterna. Reinarão na nova terra, que no caso, o lado dos remidos. Se Yahweh é o nosso rei, amados, se Yahweh é o nosso direcionador, se ele é o nosso condutor, se ele é o nosso regente, é ele que nos rege, se estamos sob o reino do eterno, então é ele quem deve comandar nossas vidas. E agora perguntamos, quem está comandando a minha vida hoje? Quem está comandando a sua vida, a vida do irmão, da irmã? Porque sempre nós vamos dizer, é Yahweh que está comandando a nossa vida. Quem comanda o nosso desejo, o seu desejo hoje, irmãos? Você vai dizer Yahweh. Quem está comandando nossas vontades hoje, as suas vontades? Você vai dizer, é Yahweh que comanda a nossa vontade. Então, se é Yahweh que comanda a nossa vontade, qual é o nosso principal dever? Deve ser qual? Procurar conhecer qual a vontade do Pai de Yahweh a nosso respeito para conosco. E só vamos procurar conhecer, só vamos conhecer essa vontade quando nós vivemos sob o reino de Yahweh, sob o seu domínio, sob o seu comando, quando ele comanda, quando ele domina, quando ele reina na minha vida, nos meus desejos, nas minhas vontades. Então agora eu vou passar a conhecer a vontade do Pai para comigo a meu respeito. Quando nós, a congregação do Eterno, começarmos a deixar que Yahweh, o Rei Eterno, por meio de Yahshua Mashiach, Rei de minha vida, comande as nossas vidas, comande os nossos desejos, comande nossas vontades, então nós agora vamos conhecer qual é a vontade do Pai nosso para conosco, ao nosso respeito. Se cremos que pela fé somos filhos de Yahweh, se cremos nisso, eu creio que os irmãos creem, se nós cremos, qualquer um que venha a crer que somos filhos de Yahweh, então devemos temê-lo e honrá-lo em todos os parâmetros de nossa vida, amados. Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz isso para nós. Vamos ler aqui o texto. Pois não podemos amar Yahweh e o mundo ao mesmo tempo, disse o próprio Mashiach. Ninguém pode servir a dois donos ao mesmo tempo, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir ao Criador, sendo escravos do dinheiro, dos bens materiais, escravos das suas vontades carnais, escravos dos seus desejos carnais, sendo guiados pelas suas próprias mentes não renovadas. Uma vida não transformada, não restaurada. Se você não tiver a restauração de vida do Criador, você não pode servir ao Criador. Então, precisamos, acima de tudo, buscar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, buscar a justiça do Eterno, como é que vamos entender isso? Significa o quê? Buscar a justiça do Eterno é andar e viver de acordo com os seus mandamentos, para não sermos condenados com o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: portanto, não há condenação para aqueles que, por meio de Yahshua, o Mashiach, não andam segundo a natureza carnal. Hoje ouve-se os crentes dizer assim: eu não sou mais condenado, porque a Bíblia diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão, então vai ler o texto. Aqui está dizendo o contrário. Portanto, não há condenação. Para quem? Para aqueles que, por meio de Yahshua, o Mashiach, não andam segundo a natureza carnal. Por quê? Porque a Torá espiritual
que produz vida por meio de Yahshua Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Então eu fui liberto pela Torá espiritual. A Torá espiritual me libertou por meio do Mashiach. A Torá antiga, a Torá letra, dada em tábuas de pedra, dada em papel a Moshe, ela não libertava o homem de seus pecados. Pois aqueles ensinamentos que foram dados, escritos em tábua de pedra, eram considerados mandamentos para a morte, ou mandamentos da morte, ou lei da morte. Porque não havia na Torá, literal, a Torá física, de papel, das pedras, poder para libertar o homem. É o que o texto que vai dizer. Mas agora, não há nenhuma condenação para aqueles que estão no Mashiach. Aqueles que, por meio do Mashiach, de Yahshua Mashiach, não andam segundo a natureza carnal. Vimos aqui que quando nós estamos no Mashiach, nós estamos ligados a Yahshua, quando nós estamos sob o reino do Eterno, nós não andamos mais segundo a nossa natureza carnal. Não fazemos mais a vontade da carne, dos nossos desejos, nossos caprichos, não. Não, porque agora nós estamos rendidos a um outro reino. Nós estamos sob o reino eterno, sob o reino de Al, o Criador. E esse reino é espiritual, ele não é um reino carnal. Então, para as pessoas que estão ligadas ao Mashiach, que creem no Eterno por meio de Yahshua Mashiach, eles não andam mais segundo essa natureza carnal, eles não andam mais segundo o pecado, não andam mais segundo a vontade da carne. Então, para essas pessoas, não há mais condenação para eles, porque eles estão unidos ao Mashiach, estão unidos a Yahshua Mashiach. Eles andam agora pensando nas coisas do alto, com a mente transformada, com a mente renovada, propósito de vida diferente do que ele tinha anteriormente. E isso acontece porque a Torá espiritual, o que é a Torá espiritual? O próprio Mashiach. A Torá espiritual é o Mashiach porque a Torá física, dada por Moshe, o Eterno deu a Moshe, ela falava tudo na sombra a respeito do Mashiach, que é de vir como a luz do mundo. E agora o Mashiach vindo, ele é a Torá verdadeira, a Torá viva do Eterno. E por meio dessa Torá, os ensinamentos dados pelo Mashiach a nós, Torá, vida espiritual, então agora nós temos vida. Quer dizer, ela produziu, aqui diz que produz vida por meio de Yahshua, quer dizer, o Mashiach, por meio de Yahshua Mashiach, por meio de seus ensinamentos, ele dando-nos o verdadeiro sentido espiritual da Torá, porque os Eudins, eles tinham a Torá, mas eles não entenderam, é só na letra, eles não entenderam o legalismo, eles não entenderam o lado espiritual da Torá. Eles não entenderam que Shaul escreve em Romanos capítulo 10, versículo 4, que a razão principal de não ter sido dada a Torá é o Mashiach. Quer dizer, o Mashiach é o respaldo pleno da Torá, do ensinamento da Torá. Que a palavra Torá significa ensinamento, ensino, doutrina. Então o Mashiach veio como um respaldo principal, como completar, ele veio uma planificação daquele que foi nos ensinado pela Torá. Então os homens carnais não entendiam a Torá, quando o sentido legal, o sentido original da Torá. No entanto, a Torá nos falava, ou nos fala, de um Redentor, de um Mashiach, de um Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Falou de seu mistério, seu nascimento, vida e morte. Fala da sua ascensão, fala de todo o plano do Eterno em relação à humanidade através do Mashiach, pois nós cremos no Eterno por meio de Yahshua Mashiach, o canal, o caminho, a condução que nos leva até os céus, até o Pai. Então, existe que por meio de Yahshua Mashiach, essa Torá espiritual, o ensinamento espiritual do Eterno, que diz que aqueles que vêm do Eterno falam as palavras do Eterno. Então, a Torá é o ensino do Eterno, dado aos Eudins, lá no Antigo Testamento, na Taná. Porém, na Brit Hadashah, do Novo Testamento, essa Torá ela é revelada, nos é revelado esse sentido espiritual da Torá, quando o Mashiach se manifesta,
anunciando ao mundo o nome do Eterno, anunciando ao mundo a vontade do Eterno, anunciando ao mundo a salvação do Eterno para todo aquele que crê. Então aqui Shaul está dizendo que a Torá espiritual, por meio de Yahshua Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado? Era a Torá, o legalismo da Torá. Era aquilo que a lei do pecado é quando você pecava, pecado da morte, é quando você pecava, alguém tinha que morrer com os pecados, que o salário do pecado é a morte. Lá está escrito que a alma que pecar só morrerá. Então diz que cada um morrerá pelos próprios pecados. Então o pecado, a morte sempre foi uma recompensa para dar àqueles que pecam. Aqueles que pecam. Então, agora, por isso que era a lei do pecado. Então, desta lei de pecado e de morte, pecado e morte, pecado e morte, o Mashiach nos libertou, mediante o ensinamento espiritual da Torá. Quer dizer, a justiça que a Torá tinha do Eterno, os homens não entenderam. Diz que os judíus estabeleceram a sua própria justiça, os proshitas, que são os fariseus, eles implantaram a sua própria justiça, não conhecendo, não entendendo a justiça do Eterno que vem por meio do Mashiach. Então o Mashiach nos traz até nós a verdadeira revelação, o sentido espiritual da Torá, do Eterno, do ensino do Eterno, e nos põe no caminho para a vida eterna. Então diz aqui o texto, continua no texto seguinte: pois aquilo que a Torá, aquela Torá física, aquela Torá é dada no papel, aquela Torá dada a Moshe, expor pedra e livros, diz que a Torá não pode fazer por si mesma. Então, pois aquilo que a Torá não faz por si mesmo, por lhe faltar poder para fazer o quê? Fazer a velha natureza humana, né? Cooperar, quer dizer, ser transformada, ser mudada. Então ele não podia fazer isso. Então o Pai, enviando o seu próprio Filho, que é o Mashiach, como homem, com uma natureza semelhante à nossa, semelhante ao ser humano, executou a punição contra o pecado. Contra o pecado. Quer dizer, qual era a punição do pecado? A morte. Então ele executou a morte do Mashiach. O Mashiach morre por causa do pecado da humanidade. Então, contra o pecado na natureza humana. Quer dizer, o Mashiach morre lá no madeiro por causa do pecado da humanidade. Então ele executou, ele puniu o pecado da natureza humana na morte da vida, morrendo o seu filho enviado no madeiro. Isso ele fez para quê? Porque o ensinamento Torá no papel, legalismo, ensinamentos do Antigo Testamento, da Tanakh, não tinha poder para isto. Então o Eterno envia seu filho para fazer isto. Diz que para que a justiça exigida da Torá pudesse ser plenamente cumprida em nós. Quer dizer, a justiça do Eterno, exigida na Torá, não podia ser cumprida na vida dos Yaldins, do homem sem o Espírito Eterno, no homem sem o arrependimento, no homem sem voltar-se para o Eterno, no homem sua carne, não podia se cumprir lá, porque eles não tinham o novo nascimento, eles não estavam sob o reino do Eterno. Eles tinham a Torá do Eterno, mas não estavam sob o reino do Eterno. Então agora o Mashiach morre no madeiro para que cumpra plenamente, seja cumprido plenamente em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza. Então, quando o homem vive segundo os seus desejos carnais, ele não pode compreender a Torá e nem tampouco cumprir a sua justiça. Então, aí é que a palavra do Mashiach vem e diz: buscar em primeiro lugar o reino, ou busquei antes de todas as coisas, o reino do Eterno e a sua justiça. Então essa justiça do Eterno é trazida a nós pela Torá. Então a Torá agora vai no Mashiach agora nós vamos aprender o significado pleno da Torá, para que a justiça dela se cumpra, que a Torá exige de nós, cumpra-se em nós, que não andamos, não vivemos, né, mais de acordo com os desejos da nossa vida humana, velha natureza humana, mas segundo o Rua, que é Espírito, deseja. Então nós vimos aqui que o Espírito Eterno, que é o Criador, que é manifestado através do Mashiach, o homem, aquele que morre no madeiro, em nosso lugar, ele nos relacionou espiritualmente com o Pai Celestial, colocando nós no seu reino, dando essa promessa, essa oportunidade de sermos membros do reino dos céus, de sermos cidadãos dos céus. Mas para isso temos que
estar envolvido nos seus mandamentos, obediência aos seus mandamentos, temendo o imaculado nome do Eterno e sermos novas criaturas, tomando como exemplo nossa vida o próprio Mashiach, que nos deu exemplo em tudo. Assim nós oramos uns pelos outros, para que possamos juntos nos envolvermos neste reino e buscar essa justiça e cumprir essa justiça em nós que não andamos segundo o desejo da nossa carne, não segundo a nossa natureza humana, mas segundo a vontade do próprio Espírito, do próprio Rua, que é o Espírito do Eterno em nossas vidas. Que o Pai Celestial nos abençoe, nos conceda as suas bênçãos e força para podermos cumprir com essa justiça em nossa vida e vivemos submissos ao reino dos céus, o reino do Eterno em nós, e andarmos justificados pela fé no seu imaculado nome. Que Deus nos abençoe em nome de Yahshua.